Olá pessoal, tudo bom? Marcos aqui mais uma vez, Associação Espírita Casa da Esperança, mais uma aula do nosso tratamento espiritual. Então, dando continuidade à aula anterior, o tema que nós vamos falar hoje é a importância do diálogo, o diálogo em família, tá? A importância é de se ter uma boa conversa, uma conversa tranquila, conversa amigável, né? Entre os nossos familiares, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Tá bom? Então a gente vai falar, refletir um pouquinho sobre isso, como a gente deve proceder na hora de conversar com as pessoas, porque isso tem tudo a ver e influencia muito na harmonia dentro do lar, na harmonia do nosso convívio com as pessoas, a forma com que nós falamos, a forma com que a gente vai falar com as pessoas, tá? Isso tem uma influência muito grande no bem-estar, né? No bom relacionamento. Então, a gente traz aí esse tema, né? O diálogo na família. São as reflexões dessa noite. Então, aqui a gente vem falar sobre a necessidade do diálogo no lar. Então, às vezes, muitos problemas podem deixar de existir dentro de casa se a gente souber falar sobre eles, né? Então, deixar de falar dos problemas, deixar de falar, deixar de conversar, de ter uma conversa amigável, isso afeta diretamente, isso pode fazer com que a gente tenha muito mais dificuldade, pode fazer com que os problemas, né, familiares possam se agravar. Então, por isso nós precisamos ter esse diálogo. Então aqui a gente começa, lá no livro Vida em Vida, né, diz o seguinte: entendimento na equipe familiar. Então a equipe familiar precisa se entender. E como que nós vamos nos entender em casa, né? Em família? Através da conversa fraterna, né? Uma conversa fraterna. Destaca-se na atualidade terrestre a convivência por instrumento de harmonia nas relações humanas. Então, como que nós vamos nos relacionar bem com todas as pessoas, né? Seja no trabalho, na escola, no nosso centro religioso, no templo religioso, como vai ser, como nós vamos conseguir ter uma boa relação, né, com as outras pessoas? Através do nosso exercício em casa. Então a gente vai começar em casa, através desse diálogo, dessa relação fraterna, e isso aí a gente vai levar para os outros ciclos onde a gente vai convivendo, tá bom? Por que não manter no lar o ponto de encontro dos corações que compõem a equipe familiar, certo? Então, ali em casa, na nossa relação cotidiana dentro de casa, que a gente vai fazer isso, a gente vai observar, né, essa relação. Então, a gente fortalece primeiro, né? A gente fortalece primeiro esse vínculo familiar e depois a gente leva isso, estende isso para os outros ambientes onde nós estamos frequentando e convivendo. E aí a gente começa com o diálogo dos pais com os filhos, tá? Então, para quem é pai, para quem é mãe, né, deve observar a forma com que vai falar com seus filhos. Então, olha só, observa a importância da palavra compreensiva e oportuna. Quando funciona em teu benefício na solução dos empeços da vida. Ausculta-lhes as tendências e aspirações, oferecendo-lhes na frase amiga à luz de tuas próprias experiências, de modo a auxiliá-los tanto quanto possível a sentir, raciocinando e a discernir o rumo exato que se lhe disserre à frente, nas sendas que lhe caiba trilhar. Então, os pais, por ter muito mais experiência de vida, né, têm que mostrar para os filhos que eles têm condições de auxiliar. Muitas coisas, tem muitos problemas, os filhos podem deixar de enfrentar na simples observação e atenção naquilo que os pais estão falando. Então, ouvir, né, os pais têm que falar de uma forma com que os filhos possam compreender e sentir segurança naquilo que eles estão falando, né? Não basta ser o pai e uma mãe severo, né, duro, né? Às vezes é preciso, mas através desse diálogo, tentar exercitar esse diálogo, conquistar, né, os filhos nessa conversa fraterna, fazer com que eles se sintam
seguros, fazer com que eles se sintam importantes, né? Ah, meu pai está falando comigo, então eu vou prestar atenção no que ele está falando, porque ele está falando é para o meu bem. Então a gente tem que tentar colocar isso, né, nos nossos filhos. E aí tem também o diálogo dos filhos com os pais, né? Como a gente deve proceder? Anota-lhes os pontos de vista e dá-lhes no veículo do carinho e do respeito quando sabes e pensas de melhor relativamente aos problemas da vida, para que semelhantes valores se lhes incorporem ao patrimônio espiritual. Então, nós, enquanto filhos, precisamos saber ouvir os nossos pais também, né? Precisamos saber ouvir com respeito, né? Sem afronta, né? E compreender que os nossos pais sempre vão querer o melhor para nós. Então, sempre que os nossos pais às vezes nos repreendem, né, chamam a atenção ou nos dão um conselho, sempre buscando o melhor. Então, a preocupação que os nossos pais têm com a gente. Então, a gente deve observar o ponto de vista deles, igual está dizendo ali. Nós precisamos observar o ponto de vista deles e analisar, né? Muitas vezes nós temos a nossa própria visão do mundo e que na maioria das vezes a visão que nós temos é um pouco diferente da visão dos nossos pais, mas nós precisamos levar em conta a forma com que eles viveram, a forma com que eles vivem, né? Tudo que eles vão falar é baseado na experiência que eles têm, então a gente tem que saber compreender isso daí e absorver da melhor forma possível tudo que eles estiverem nos transmitindo. E aí, aqui diz da importância da palavra. A importância da palavra. Ó. A palavra é um dom divino. Está lá no livro Consolador. A palavra é um dom divino quando acompanhada dos atos que a testemunhem. Então, palavras, né, palavras da boca para fora não resolvem. Então, as palavras, o que se diz precisa ser acompanhado de exemplo. Né? Então, não adianta nada a gente pedir, né, para os pais, para os filhos terem paciência se a gente não tem. Não adianta eu pedir para os meus familiares ter um pouco mais de paciência se eu mesmo não tenho. Né? Não adianta eu pedir para que eles saibam ouvir, não adianta eu pedir que eles perdoem se eu não sou assim. Então, a gente tem que compreender isso. Então, nossas palavras precisam vir acompanhadas dos atos também. Né? Mesmo se a gente não for 100%, que a gente se esforce para ser. E é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Então, vamos pegar um exemplo. A Bíblia, né? A Bíblia, que o mundo inteiro conhece a Bíblia, os livros sagrados. Então, como é passado o conhecimento de Deus através da Bíblia? São as palavras, né? Foram escritas ali. Então, ali atrás diz palavras faladas e escritas, né? Então, a importância da palavra, né? A palavra, como dizem, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, são os ensinamentos de Deus escritos para que nós possamos aprender. O Evangelho segundo o Espiritismo, é a palavra de Jesus, né? Escrita e comentada pelos espíritos amigos. Então, a palavra do Cristo está ali naquele Evangelho escrito, né? Para que a gente possa estudar e compreender. E a palavra é um veículo magnético. Então, quando se fala, a fala, ela está impregnada de magnetismo. Tá bom? Com ela propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz e alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência, tá? Então, por isso que a palavra, o que se diz, o que se fala, deve ser acompanhado dos atos. Então, se a palavra de esperança é acompanhada do sentimento de esperança, ela vai impregnada com esse magnetismo. E quem está ouvindo e recebendo esse sentimento através dessas palavras vai se sentir muito mais beneficiado. Então, por isso que nós precisamos ser verdadeiros, tá? Primeiro, nós precisamos ser verdadeiros nos nossos sentimentos
e depois nós precisamos ser verdadeiros nas nossas palavras, para que as nossas palavras venham carregadas daquilo que nós temos de melhor. Então, sempre que a gente for conversar em casa, no diálogo, digamos que tenhamos um desentendimento familiar, tá? Temos um desentendimento familiar, nós precisamos resolver esse impasse, tá? Então, antes de resolver, fazer uma prece pedindo auxílio aos bons espíritos para que a gente possa ter uma conversa fraterna e solucionar o problema, seja ele qual for, tá? Então, nós precisamos ir para a solução desse problema, para essa conversa, carregado de bons sentimentos, com vontade, tá, de desfazer o mal entendido e chegar a um acordo, né, que beneficie a todos. Então nós precisamos disso. Não adianta a gente querer ir resolver um problema familiar através de uma conversa fraterna com o coração cheio de rancor, né? Dificilmente nós vamos conseguir. Então é preciso acalmar o nosso coração para que nós possamos levar os bons sentimentos e as nossas palavras, né, serão carregadas com esse magnetismo, e assim a gente consegue chegar à solução de qualquer problema que a gente encontra dentro do nosso lar. E aqui diz da necessidade de aprimorar a palavra, tá? Em toda parte a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Quer um exemplo? Evangelho, tá? O Evangelho é uma fonte, né, de conhecimento e de ensinamentos onde nós vamos aprimorar a nossa palavra. Então, estudar o Evangelho vai sensibilizar o nosso coração para que a gente possa ter boas palavras para poder dialogar dentro da nossa casa, né, com os nossos colegas de trabalho, onde quer que for, tá bom? Então, aprimorar a palavra. Como que nós vamos aprimorar a nossa palavra? Através do estudo. E como nós estamos aqui num tratamento espiritual, buscando a cura para os nossos problemas físicos e espirituais, nós temos a nossa maior fonte de sabedoria hoje é o Evangelho de Jesus. Então é o Evangelho de Jesus que vai trazer para nós esse ensinamento e essa vivência para que a gente possa aprimorar o nosso conhecimento, para que a gente possa ter boas coisas para compartilhar através da nossa fala. Impregnam magneticamente os ambientes em que são pronunciadas, transmitem a quem são beneficamente dirigidas vigorosos estímulos curativos ou calmantes, ou agem devastadoramente como petardos fulminantes contra quem são agressivamente arremessados, tá? Então, o ambiente onde se falam palavras de amor, de otimismo, de esperança, esse ambiente está impregnado com essa vibração. Da mesma forma que um ambiente onde se fala calúnia, onde se fala palavras, né, pesadas, palavras duras, esse ambiente está carregado com essas energias densas também. Então, é dessa forma, tá? Quando a gente vai a um templo religioso, seja ele qual for, sempre ali há uma música, né? Uma música para harmonizar, a maioria, né? Pelo menos os que a gente conhece, a música para harmonizar, tá? A boa palavra para quê? E aí a gente percebe que aquele ambiente ele está carregado de boas energias, cheio de boas energias. Então a palavra, quando a gente educa o nosso sentimento, quando a gente purifica o nosso sentimento e estuda para que a gente possa falar bem das coisas boas, nós vamos impregnar o ambiente onde quer que a gente vá com essas boas energias aí. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão, tá? Então, qualquer coisa que a gente fale, nós estamos não só falando, mas emitindo as energias. Então, se estamos falando coisas boas, estamos vibrando e emitindo boas energias. Se nós falamos coisas que agridem, nós estamos vibrando e emitindo energias densas, deletérias, que prejudicam primeiramente a nós e depois àqueles que estão próximos de nós. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação,
viva de nossa personalidade, tá vendo? Então, nós temos que ter cuidado. E tem um amigo nosso que sempre fala, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, que uma vez que a gente fala, a palavra não volta, né? A gente pode falar muita coisa boa depois para poder remediar a situação, mas aquela palavra ruim que a gente falou, ela saiu e foi embora. Então a gente tem que ter cuidado para não deixar sair, para não deixar escapar uma fala que a gente vá se arrepender depois. Então nós precisamos ter muita consciência, né, do que a gente está falando. Muita consciência mesmo. Por isso que o sentimento é importante. Porque quando a gente está com bons sentimentos, dificilmente a gente vai falar algo que agride. Talvez a gente não fale muitas palavras boas, mas todas elas estão impregnadas, boas que eu falo assim, palavras bem elaboradas, palavras bonitas, né? Mas as palavras simples que a gente pronunciar serão de coração, né? Serão palavras que não vão agredir ninguém. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. O próprio Cristo, quando falava, né, Jesus tem um sentimento sublime, né? Jesus é a personificação do amor sublime de Deus aqui na Terra. Então, Jesus, quando ele falava, né, as suas palavras vinham cheias desse magnetismo sublime, tá? E aquilo ali tocava o coração de qualquer um que ouvisse, né? Tantas pessoas que se transformavam completamente ao ouvir a palavra do Cristo. Porque será que eram só as palavras? Muitas palavras que Jesus disse, os profetas anteriores já haviam dito, mas Jesus tinha essa energia, esse magnetismo sublime que impregnava suas palavras de forma igual a nenhum outro ser humano já fez, né? De forma com que ninguém nunca tenha feito. Então, é por isso. E aí, o efeito da boa palavra. Ó, a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor. Ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria fazem muito bem a todas as pessoas. Então, o Manuel Filomeno de Miranda está falando aqui dos efeitos físicos, tá, da boa palavra. A boa palavra, ela tem um efeito físico sobre o nosso corpo orgânico. Tá ele falando aqui, ó, que ele secreta uma substância denominada endorfina, que isso atua na medula e bloqueia a dor, tá vendo? Então a boa palavra também é o bálsamo, tá? Manter o hábito do diálogo na família. Então a gente não tem que conversar em família, ter a conversa fraterna, não é só quando as coisas vão mal, não. Isso é hábito, tá? Então ter um interesse sincero pela vida do nosso companheiro, né, que convive conosco sobre o mesmo teto. Seja esposo, esposa, filhos, pais, avós, tios, quem quer que seja. Então nós precisamos ter o hábito desse diálogo em família. Por quê? Porque quando surgir algum problema, o elo já está estabelecido, tá? Então é muito mais fácil, a confiança está ali estabelecida. Então é muito mais fácil a gente entender o que está acontecendo com o outro e é muito mais fácil a gente saber como proceder, né? Não deixes o diálogo amigo tão somente para os dias de aflição, tá vendo? Mantenha o hábito de conversar frequentemente com os seres amados, praticando a caridade, da cortesia e da tolerância. Então é um hábito que tem que ser cultivado sempre. Infelizmente, muitas famílias hoje estão perdendo esse hábito, tá? Então, às vezes chegam do trabalho, cada um pega a sua tela, né? Um vai para a TV, o outro vai para o computador, o outro vai para o celular e não tem a conversa, né? Não tem. Às vezes o casal dorme, acorda e não para 10 minutos para conversar, né? Nem na hora de dormir. Então a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, tá? E isso, pessoal, acontece com todos nós, não tem jeito, tá? Acontece com todos. Então nós precisamos ter muito cuidado e atenção com isso daí. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. Então é preciso que haja esse diálogo, tá? Porque ele atesta esse amor fraternal entre os espíritos, tá? Vai muito além do laço consanguíneo.
A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Tá bom? Tá lá no Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel. Essa fala aí. E aí aqui nós temos a conduta cristã no lar, né? Dentro da nossa casa e na nossa vida, nós que estamos dentro de uma casa espírita, ou os católicos, ou quem quer que seja, que segue Jesus, deve ter essa conduta. Não é só falar eu sou cristão, né? O que é a conduta? É tentar viver de acordo com o que ele nos ensina. Auxilia aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Então nós temos a nossa tarefa aí, de auxiliar os nossos familiares com a nossa conversa fraterna. Endereça palavras de afeto e simpatia. Repetir com paciência o que já foi dito. Então, quantas vezes eu tenho que falar? Quantas vezes for preciso, né? E com paciência e com afabilidade, né? Não é perder a paciência. Já falei tantas vezes, não é assim, né? Às vezes a gente é natural a gente ver, se a gente for observar, quantas vezes nós já não agimos dessa forma. Então tá na hora da gente mudar isso daí, né? Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito, tá bom? Então precisamos ter compreensão, compreender o outro, falar quantas vezes for preciso, com paciência, ter paciência, né? E ter essa bondade. Por que eu preciso ter paciência? Porque o outro precisa, né, entender, né? Então, se eu tenho esse amor, essa fraternidade, esse amor fraterno familiar, eu preciso ter essa compreensão. Tá? Eu preciso ter essa compreensão de que eu tenho que ter a paciência, que eu tenho que falar quantas vezes for preciso, e todas as vezes a gente tem que falar com paciência, né? Não adianta a gente perder a paciência, não. E aí, partindo já para o finalzinho, né? O que fazer para o equilíbrio no lar? Nosso lar precisa conviver equilibrado. Então, nós precisamos ter tolerância, que é o cimento da união ideal. Então, enquanto a gente tiver tolerância uns com os outros, jamais esse elo vai se romper. Nós vamos estar sempre unidos. Afabilidade e doçura, né? Afabilidade e doçura, não ser grosseiro, não ser ríspido com os nossos familiares, tá? Porque essa afabilidade e doçura é fruto do amor ao próximo. Então, se a gente tem o amor sincero uns pelos outros, a gente não vai ser agressivo, tá bom? Nós precisamos da paciência, né? Construção da alma sobre os alicerces da fé em Deus. Então, paciência, pessoal, é o que nós mais precisamos. Nós precisamos ter paciência com nós, né, com a gente mesmo e com o outro, com os outros. Nós precisamos ter muita paciência. E aí Jesus diz, né, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então Jesus já deu a dica aí, ó. Nós precisamos pacificar o nosso coração. Nós precisamos ter paz, né, dentro do nosso lar. Nós precisamos ter paz no nosso trabalho e onde quer que a gente esteja. Porque é essa paz, e essa paz tem que ser construída por cada um de nós. Não adianta a gente cobrar a paz dentro da nossa casa se nós não temos ela dentro de nós. Então tem que partir de nós. Tá? Nós que temos que começar isso aí, tá bom? E aí a gente encerra, né, mais uma aula do nosso tratamento espiritual, que hoje foi, né, continuando são 3 aulas, né, do ciclo, né, que fala de temas da família, e essa de hoje foi diálogo em família, né, a importância do diálogo em família. E aí, fica aqui então a nossa pequena contribuição, né, para o nosso entendimento, para a nossa reflexão, que a gente possa refletir ao longo da semana sobre o que nós falamos aqui, e continuamos à disposição de vocês, tá? Podem nos procurar sempre que precisar. Se quiser falar um pouco mais sobre esse tema, pode mandar mensagem aí no nosso grupo, tá? Temos grupo aí, pode vir até a Casa da Esperança. Estamos aqui de braços abertos para receber todos vocês, tá bom? E façam uso das palavras e dos ensinamentos de Jesus, porque é o maior tesouro que nós temos.
tá bom? Então a gente se vê na próxima semana, na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus e que Jesus abençoe você, seu lar e toda a sua família. Tchau.